Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Dicas e Apostas da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto. O meu nome é Ana Beatriz, podem me chamar de Ana B. Eu sou médica residente de ginecologia e obstetrícia e eu tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho do que esperar da prova da Santa Casa de Ribeirão. Então a gente vai para uma prova esperando 20 questões objetivas em que cobra uma quantidade equilibrada, tanto de gineco quanto de obstetrícia. As questões de obstetrícia têm temas bastante clássicos e nas questões de gineco eu queria que a gente ficasse atento, porque às vezes muito mais do que conteúdo, as questões da gineco trazem pra gente um bom senso ali em qual a resposta que faz mais sentido no contexto global que a questão tá colocando pra gente. Vamos começar a falar dos temas que a gente trouxe hoje pro nosso Dicas e Apostas, começando com sangramentos da primeira metade da gestação. E aí a gente vai começar com abortamentos, que é um tema bastante cobrado pela prova. Precisamos entender que abortamento nada mais é do que a interrupção da gestação antes da sua viabilidade, ou seja, antes de 20 semanas de gestação ou então em fetos menores do que 500 gramas. E a gente pode classificar os abortamentos de diversas formas. A primeira é pelo tempo, então precoce antes de 12 semanas e tardio a partir de 12 semanas. Podemos classificar entre abortamentos espontâneos e provocados e abortamentos esporádicos ou abortamentos habituais, que são aqueles a partir de 3 episódios consecutivos de abortamento. Outra forma da gente classificar é de acordo com a apresentação clínica dos abortamentos. E aí a gente para e divide o nosso raciocínio entre aqueles abortamentos que cursam com o colo uterino fechado e aqueles abortamentos que cursam com o colo uterino aberto, para a gente conseguir entender qual faz parte de qual apresentação clínica. Começando aqui pelos abortamentos com o colo fechado, vamos falar um pouquinho sobre a ameaça de abortamento. Então, é uma paciente que apresenta cólicas, às vezes um pequeno sangramento ou até mesmo ausentes e tem um útero com uma altura uterina compatível com a da idade gestacional. E a gente vai ter um BCF presente. O que a gente vai fazer numa paciente que tenha um quadro de ameaça de abortamento? A gente vai orientá-la a manter um repouso relativo, não precisa ser um repouso absoluto, e utilizar medicamentos para conter a dor. Então pode utilizar analgésicos, antiespasmódicos e a gente vai dar orientações para essa paciente. Não existe nenhum medicamento que tenha comprovação científica que impeça a evolução dessa ameaça de abortamento para um quadro de abortamento propriamente dito. Então a gente não precisa prescrever, por exemplo, o uso de progesterona. Não existe evidência nenhuma que isso auxilie a não evoluir da ameaça para um abortamento de fato. Passando para o segundo caso dos abortamentos com os colos fechados, a gente vai pensar no aborto completo, em que a gente tem uma paciente que teve uma história de um sangramento importante e chega pra gente no pronto-socorro com um útero com uma altura uterina abaixo do que a gente esperaria para a idade gestacional. E a gente tem um útero vazio. Quando a gente faz a ultrassonografia, a gente vê um endométrio regular que tem um eco endometrial abaixo de 15 milímetros. Isso mostra pra gente que não existem restos ovulares retidos dentro daquele útero e aí a gente classifica esse quadro como abortamento completo. Precisamos orientar nossa paciente a ficar de olho nesses sangramentos para novos quadros de hemorragia, mas não precisa de nenhuma conduta além. E por fim, dentro dos abortamentos com o colo uterino fechado, a gente pensa no abortamento retido, que é aquele em que a gente também vai apresentar uma paciente no nosso pronto-socorro que tem um útero com uma altura uterina abaixo que a gente esperaria para a idade gestacional e a gente vê na ultrassonografia que de fato tem um embrião presente, mas a gente não tem BCF. E aí a gente tem um comprimento cabeça-nádegas maior do que 7 milímetros. Isso indica pra gente que a gente precisaria de fato já ver batimentos cardíacos na ultrassonografia e a gente pode fechar o diagnóstico de abortamento retido. E aqui a gente tem duas opções. A gente pode esperar e fazer um tratamento expectante esperando essa nossa paciente evoluir espontaneamente para um quadro de abortamento, ou então a gente pode proceder com o esvaziamento uterino e lembrar que se a idade gestacional for acima de 12 semanas, a gente vai ter que usar um misoprostol porque a gente já tem partes ósseas do feto, né, envolvidas nesse quadro. Esse aqui é um quadro, gente, que mostra pra gente alguns critérios diagnósticos do ultrassom que vão falar que é uma gestação não evolutiva de certeza, que foi o que a gente viu no slide anterior para caracterizar um abortamento retido. O primeiro deles, então, é justamente um comprimento cabeça-nádegas maior ou igual a 7 milímetros com um BCF ausente. A gente tem certeza que essa gestação é não evolutiva. Outro critério que a gente teria para classificar um quadro de gestação anembrionada seria quando a gente tem um saco gestacional
gestacional com um diâmetro médio maior ou igual a 25 milímetros que não tenha embrião. Nesse caso, a gente fecha um diagnóstico de gestação anembrionada, que é um critério diagnóstico de certeza de gestação não evolutiva também. Outros parâmetros que a gente pode repetir e ter certeza desse diagnóstico. Então, quando a gente tem um saco gestacional sem vesícula vitelínica e não tem embrião com BCF depois de 14 dias desse achado. Então, aí a gente fecha o diagnóstico de certeza de gestação não evolutiva. Ou então, quando a gente faz um ultrassom, vê um saco gestacional com vesícula vitelínica, repete esse ultrassom depois de 11 dias e a gente não vê ainda embrião com BCF, a gente também pode fechar esse diagnóstico. Ou então, quando a gente não tem embrião com BCF depois de 7 dias que o ultrassom tenha demonstrado embrião, ou então um saco gestacional com um diâmetro médio maior ou igual a 12 milímetros, independente ou não da vesícula vitelínica. Então, esses critérios aqui de certeza, eles são importantes para a prova da Santa Casa de Ribeirão, porque eles cobram essas peculiaridades dentro da prova. Então, lembrar que todos esses parâmetros são importantes para a gente ter essa referência ultrassonográfica. Bora passar então para a segunda parte da característica clínica dos nossos abortamentos, que a gente está pensando nos abortamentos com colo aberto. E aí eu queria que vocês lembrassem que colo aberto é aquele em que não vai dar certo, que são aqueles que você olha a paciente e pensa não vai para frente, que são os abortos inevitáveis, incompletos e infectados. Então começou com a gente pode ter certeza que é um abortamento com o colo aberto. E aí vamos começar pelo primeiro quadro, que seria um abortamento inevitável ou em curso, em que a gente vê uma paciente que vem com um útero com uma idade gestacional e a altura uterina incompatível, menor do que a idade gestacional que a gente esperaria. O embrião está presente, mas a gente vê um sangramento profuso com esse colo aberto, inevitavelmente vai evoluir para um quadro de abortamento, e aí a nossa conduta é fazer o esvaziamento uterino, lembrando aí sempre que do misoprostol a partir de 12 semanas. Quando a gente tem um abortamento incompleto, a gente vê essa paciente no pronto-socorro que tá com sangramento vaginal intenso ou então um sangramento moderado, intermitente, que vai e volta. O útero é menor do que o esperado para a idade gestacional e a gente tem um endométrio irregular ao nosso ultrassom. O nosso eco endometrial é maior do que 15 milímetros. Isso indica pra gente que tem presença de restos ovulares dentro do nosso útero. E aí a gente vai ter que proceder também com o esvaziamento uterino, lembrando do misoprostol acima de 12 semanas. E por fim, a gente tem um abortamento infectado, em que a paciente tem febre, taquicardia, tem um corrimento com um odor fétido, leucocitose, e existe esse endométrio que é espesso e irregular na ultrassonografia. Nossa conduta é introdução de antibiótico terapia e proceder com o esvaziamento uterino. Então, dessa forma, a gente fecha as apresentações clínicas dos quadros de abortamento e aí passamos para o próximo sangramento da primeira metade da gestação, que é a gestação ectópica. Toda vez que a gente se deparar com esse quadro clínico aqui, atraso menstrual, dor abdominal e sangramento vaginal, a gente vai estar pensando numa questão que traz pra gente uma gestação ectópica. E existem alguns fatores de risco que vão levar ao aumento da predisposição da gestação ectópica. São eles uma gestação ectópica prévia, cirurgia tubária prévia, ou então se a paciente já teve uma doença inflamatória pélvica, se ela fez uso de anticoncepção de emergência e não tomou a pílula do dia seguinte, se ela fez uso de técnicas de reprodução assistida, se ela é tabagista ou então se ela é usuária de DIU. Atenção nesse fator de risco específico, que é a presença do DIU, que é um aumento de risco relativo. O DIU é um método contraceptivo bastante eficaz e globalmente ele tende a reduzir a taxa global da taxa de gestação, mas relativamente ele aumenta a taxa de gestações ectópicas e isso pode ser tema da sua questão na Santa Casa. Como que a gente trata a gestação ectópica? A gente vai separar o seu tratamento em 3 tópicos importantes. O primeiro é quando a gente conseguiria fazer um tratamento expectante, aquele tratamento conservador em que eu consigo ficar acompanhando semanalmente o beta-HCG da minha paciente. Só que para isso, eu preciso de alguns critérios muito específicos que vão contemplar a minha paciente. Eu preciso que ela esteja estável hemodinamicamente, que a gestação ectópica seja uma gestação ectópica íntegra,
que o beta-HCG esteja declinante nas primeiras 48 horas de acompanhamento e que os níveis iniciais do beta-HCG sejam abaixo de 2.000. E aí eu vou poder fazer esse segmento com beta-HCG semanal declinante. Agora, eu posso ter uma outra opção de tratamento, que é o tratamento medicamentoso. E aí eu faria uso do metotrexato. E eu também preciso que essa paciente se adeque a uma série de critérios diagnósticos para a gente introduzir o tratamento com metotrexato. E aí eu também preciso de uma gestação ectópica íntegra, que tenha estabilidade hemodinâmica, não tenha batimentos cardíacos fetais, que o meu saco gestacional seja menor do que 3,5 centímetros e o meu beta-HCG inicial seja menor ou igual a 5.000. Dessa forma, a gente pode introduzir o tratamento com metotrexato intramuscular, mas antes a gente precisa garantir que alguns exames estão normais. Então a gente vai dosar transaminases, vai dosar o hemograma, vai fazer a tipagem dessa paciente e a função renal antes da gente introduzir o tratamento com esse quimioterápico. Como que a gente vai acompanhar o tratamento com metotrexato? A gente vai dosar o beta-HCG nos dias 4 e no dia 7 depois do tratamento. E a gente espera que tenha uma queda de pelo menos 15% do valor desse beta-HCG. Aí a gente vai avaliar se está sendo efetivo, se de fato teve essa queda. Se não tiver sido efetivo, a gente pode pensar em 2 outras aplicações do metotrexato, se a paciente ainda se enquadrar em todos esses critérios necessários para a realização do tratamento medicamentoso. E aí a gente pode pensar também num tratamento cirúrgico para gestação ectópica. E aí a gente tem 2 opções. A gente pode pensar numa cirurgia conservadora, em que a gente faria uma salpingostomia. E aí a gente precisa de critérios como ectópica íntegra, o beta-HCG inicial também tem que ser menor ou igual a 5.000. A gente tem que ter estabilidade hemodinâmica e faz sentido a paciente ter um desejo reprodutivo, porque não vai ser uma cirurgia tão radical quanto é a nossa salpingectomia. E aí a gente vai fazer a salpingectomia quando realmente as pacientes não se enquadrarem em nenhum desses outros critérios que a gente falou anteriormente. Nem para conduta conservadora, nem para utilização de medicação com metotrexato e nem numa cirurgia com salpingostomia. Então a gente vai pensar que a paciente tem, por exemplo, uma gestação ectópica rota, que ela tem já uma prole constituída, então não tem problema a gente retirar essa tuba uterina. Que tem níveis de beta-HCG iniciais bastante elevados, então a gente não conseguiria, por exemplo, entrar nem com a salpingostomia e nem com a utilização do metotrexato. Se eu tiver uma lesão tubária irreparável e se eu tiver uma recorrência da ectópica, a gente vai entrar com essa salpingectomia. E aí a gente pensa na nossa via de acesso. Se a paciente estiver instável, a gente tem que entrar com uma abordagem laparotômica, mas se a paciente estiver estável, a gente pode entrar com a nossa via laparoscópica e fazer essa cirurgia através do vídeo. Para finalizar os sangramentos da primeira metade da gestação, a gente passa para a doença trofoblástica gestacional, que é uma proliferação anormal do tecido trofoblástico gestacional com uma degeneração hidrópica, e ela pode ser tanto maligna quanto benigna. Nas doenças benignas, dentro da doença trofoblástica gestacional, a gente pensa na mole datiforme completa e na mole datiforme parcial. E aí, quando a gente passa para os casos de malignidade dentro da doença trofoblástica, a gente pensa principalmente na mole invasora, que a grande maioria dos casos se enquadra aqui, no coriocarcinoma, no tumor trofoblástico de sítio placentário e no tumor trofoblástico epitelioide. Bora ver um pouquinho aqui sobre a mola. Falando sobre a mola completa inicialmente, a gente sabe que um espermatozoide normal fecunda um óvulo vazio. E aí a gente vai ter um material genético que é diploide, apenas com participação do material genético paterno. E a gente vai ter uma duplicação desse espermatozoide formando o material 46XX ou então 46XY. E aqui a gente tem uma mola completa. O material genético é apenas de mola, então o risco de malignização vai ser maior, entre 15% a 20%. Agora, quando a gente está pensando numa mola parcial, a gente vai ter 2 espermatozoides fecundando um óvulo normal. Então a gente vai ter um material genético que é triploide. Então vai conter tanto material genético materno quanto material genético paterno. E como a gente tem uma mola parcial com a existência de tecido fetal, a gente tem um risco de malignização menor, porque ela não é completamente mola, ela é parte mola, parte tecidos fetais.
E eu queria que a gente entendesse que dentro da parte maligna da doença trofoblástica gestacional, quando a gente está pensando em neoplasia trofoblástica gestacional, isso pode evoluir com todos esses quadros que a gente viu inicialmente, mola invasora, corocarcinoma, tumor trofoblástico de sítio placentário e o tumor trofoblástico epitelioide. E a gente sabe que o diagnóstico vai ser feito quando a gente tem um acompanhamento depois do esvaziamento molar, e aí a gente vê que essa curva de beta-HCG que a gente deveria acompanhar e ver ela em queda e a manutenção dessa queda começa a apresentar ou um platô ou então ela volta a subir depois de uma queda inicial. E aí a gente vai pensar no tratamento da neoplasia trofoblástica gestacional, em que a gente pode fazer uma quimioterapia, geralmente com um metotrexato como agente, ou então a gente vai fazer uma poliquimioterapia a depender do estágio clínico dessa neoplasia trofoblástica gestacional. Tudo bem, pessoal? Bora para uma questãozinha aqui que a Santa Casa traz pra gente. Uma paciente de 37 anos, secundigesta primípara com uma cesárea anterior, 7 semanas de gestação atualmente, deu entrada no PS com um quadro de sangramento vaginal em pequena quantidade, escuro, com dor tipo cólica leve. No abdômen, o DB é negativo, o beta-HCG é de 1570 e no ultrassom a gente vê uma massa sólida, discretamente ecogênica, com contornos regulares, halo vascular evidente, medindo 1.6 por 1.4 por 1.3, em região anexial direita. Opa, gente, então a gente tem uma paciente com sangramento vaginal em pequena quantidade, uma dor abdominal e um atraso menstrual para 7 semanas. Já estamos pensando num caso clínico clássico de gestação ectópica. E aí ele fala que, de fato, no ultrassom, a gente tem uma massa paraovariana em região anexial direita, medindo 1.6 por 1.4 por 1.3. Veja, é uma massa pequena e a gente não tem líquido livre na cavidade, então temos uma ectópica muito provavelmente íntegra. Além disso, não é evidenciado saco gestacional intraútero e depois de 48 horas a gente dosa o beta-HCG, que aumentou para 2.180 e no ultrassom continua não sendo evidenciado saco gestacional intrauterino. Ele pergunta pra gente, de acordo com as informações dadas, assinale o diagnóstico e a conduta correta e os critérios adequados para esse caso clínico. Então vamos ver, pessoal, a gente tem uma paciente que é de fato uma gestação ectópica, que tem uma massa menor do que 3,5 centímetros e eu não tenho nem mesmo saco gestacional, ou seja, eu não tenho embrião com a presença de BCF. Eu tenho um beta-HCG inicial que é abaixo de 5.000 e eu faço a possibilidade de todos esses critérios dentro de um tratamento medicamentoso. Então a gente pensaria que, de fato, temos uma gestação ectópica íntegra, porque não temos líquido livre na cavidade. O tratamento clínico pode ser feito com metotrexato, porque a gente tem uma massa anexial abaixo de 4 centímetros, que é o que algumas referências colocam pra gente. Tudo bem, pessoal? Então, finalizando aqui o primeiro assunto de sangramento da primeira metade da gestação, bora passar para nosso próximo assunto cobrado pela Santa Casa de Ribeirão, que é o climatério. Então, eu trouxe aqui essa imagem para a gente entender inicialmente o que é climatério e o que é menopausa. Então, o período da menopausa é um diagnóstico retroativo, em que a gente vai fazer para aquelas pacientes que já estão há 1 ano sem apresentar menstruação. Porém, todo esse período é precedido por um período de transição menopausal. E aí a gente engloba esse período dentro de uma perimenopausa, em que os ciclos começam a ficar um pouco desregulados, muitas vezes vão ter essa duração variável, com uma diferença de 7 dias para o normal, e a gente vai ter também o início da falha desses ciclos, pelo menos 2 falhas desse ciclo e um intervalo de amenorreia maior ou igual a 60 dias, já classificam essa transição menopausal como um momento de transição tardia. E aí sim, de fato, a gente entra na menopausa, em que a gente tem uma amenorreia por pelo menos 12 meses. Tudo bem, pessoal? E aí a gente tem que entender quando que a gente vai fazer a reposição hormonal dessa paciente na menopausa. A gente tem algumas indicações precisas dessa terapia de reposição. A primeira delas seria se a nossa paciente apresenta sintomas vasomotores. Então, como por exemplo, ondas de calor, a presença de rubor facial, uma sudorese volumosa, e aí essas ondas de calor costumam durar cerca de 1 a 5 minutos, são vários episódios ao longo do dia que costumam ser mais intensos à noite. Então, a presença de sintomas vasomotores é uma indicação para a gente repor hormônio para essa nossa paciente que está na menopausa. Outra indicação seria se a gente tivesse uma síndrome gênito-urinária da menopausa, e aí a gente teria essa síndrome justamente por essa deficiência
estrogênica no trato genital feminino. E aí a gente vai ter um ressecamento, uma ardência, dispareunia e sintomas urinários. Aqui também é uma indicação da gente fazer essa reposição hormonal para paciente na menopausa, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que a gente faria essa reposição. Outra indicação da gente introduzir a terapia de reposição é se a paciente tiver osteoporose. E aí a gente entende essa osteoporose por conta de uma redução do estrogênio, que vai levar a uma excessiva atividade dos osteoclastros. Isso foi, inclusive, tema de uma questão anterior da Santa Casa de Ribeirão. E aí esse aumento da atividade dos osteoclastros levam a um aumento da destruição óssea. E aí a gente teria também a indicação de fazer a reposição hormonal. Basicamente, essas são as 3 indicações principais. Vamos entender um pouquinho da osteoporose? Como que a gente faz o diagnóstico da osteoporose nas mulheres? Então, a gente pode ter uma densitometria óssea que tenha um T-score abaixo do que menos 2,5, tanto na coluna quanto no fêmur. Ou então eu tenho uma fratura patológica, então uma fratura vertebral, ou então uma fratura do quadril, e uma osteopenia associada a fraturas patológicas, ou então associada a um risco elevado no FRAX, que é uma calculadora que a gente usa para calcular o risco dessa paciente apresentar osteoporose. E como que a gente vai tratar a osteoporose? Aqui a gente está focando bastante na reposição hormonal. Quando a gente não tiver contraindicações dessa paciente repor hormônio, a gente pode introduzir esse tipo de tratamento para nossa paciente. Também poderia pensar na utilização de outras medicações, como por exemplo, moduladores dos receptores de estrogênio, o uso dos bifosfonatos e até mesmo dos agentes biológicos como o haloxifeno. E muito importante para a gente introduzir o tratamento da osteoporose é a mudança do estilo de vida. Então a gente vai introduzir uma dieta rica em cálcio, exercícios com um pouco de impacto, vai suspender o tabagismo e reduzir o consumo de álcool. Isso são todas mudanças bastante importantes do estilo de vida que impactam num tratamento importante da osteoporose. Então, o primeiro passo que a gente entendeu dentro da terapia de reposição hormonal são as suas indicações. O segundo passo é um conceito que chama janela de oportunidade. Quando que eu vou poder introduzir a terapia de reposição hormonal para nossa paciente? E aí a janela de oportunidade nada mais é do que aquelas mulheres abaixo dos 60 anos que estejam menopausadas há menos de 10 anos. Nesse momento, se a gente introduz uma terapia de reposição hormonal, a gente reduz o risco cardiovascular e a mortalidade no geral. Então é um bom momento para a gente introduzir essa hormonioterapia. Agora, a gente tem um benefício sobre os níveis de lipídio, sobre a função endotelial vascular, então a gente tem uma proteção vascular e o metabolismo da glicose também tende a melhorar. E tem também uma redução do risco do câncer coloretal. Se a gente introduzir a nossa terapia de reposição hormonal num momento fora dessa janela de oportunidade, a gente acaba aumentando o risco de doença coronariana, de acidentes vasculares encefálicos, de TED, tromboembolismo venoso, e aí a gente acaba aumentando essa morbimortalidade dessa paciente. Não seria o ideal a gente introduzir os hormônios fora dessa janela de oportunidade. Além dessas duas coisas que a gente já falou, indicações e janela de oportunidade, a gente tem que sempre saber das contraindicações à terapia de reposição hormonal na menopausa. Aqui eu trouxe uma tabelinha com as principais que a gente costuma ver em provas. Então a gente pode ter uma doença hepática que esteja descompensada, a presença de câncer de mama, ou então lesões precursoras do câncer de mama, e até mesmo câncer de endométrio, sangramentos vaginais que a gente não sabe a causa, são todas indicações, contraindicações para a gente fazer a terapia de reposição hormonal, porque são cânceres hormônio dependentes. Então câncer de mama e tudo que tiver relacionado a ele, e câncer de endométrio e os sangramentos uterinos anormais que a gente não sabe a causa, são contraindicações absolutas da gente introduzir um hormônio para nossa paciente. Se ela tiver porfiria, uma doença coronariana grave, uma doença cerebrovascular ou então uma doença trombótica, tromboembólica venosa, se a paciente tiver lúpus, e atenção para esse último aqui, que é um tema que as provas também gostam de cobrar, que é a presença do meningioma. Meningioma é uma contraindicação apenas para a utilização da terapia hormonal combinada. Então a gente não pode utilizar o progestagênio na presença do meningioma, mas a gente poderia utilizar sem contraindicação o estrogênio.
E aí, por fim, a gente viu, primeiramente, indicações, janela de oportunidade, contraindicações da terapia de reposição hormonal, e aí a gente fecha o nosso entendimento dos hormônios com qual vai ser o regime terapêutico que eu vou prescrever para minha paciente. Então, a gente pode pensar em prescrever um estrogênio isolado ou então uma terapia de reposição hormonal combinada, em que eu faço uso tanto de estrogênio quanto da progesterona. O que a gente tem que entender? Que a gente sempre vai usar a terapia hormonal combinada para aquelas pacientes que tenham útero, então a gente precisa fazer a introdução do endométrio com a oposição da progesterona, para não fazer com que esse endométrio se prolifere sem parar, e a gente também tem que fazer a proteção endometrial com a oposição da progesterona naquelas pacientes que são esterectomizadas, então já tiraram o útero, mas elas têm um antecedente de endometriose, porque a gente faria, dando só o estrogênio, proliferar esses focos de endometriose que essa paciente eventualmente ainda tenha. Então, as duas recomendações de terapia de reposição hormonal combinada é para as pacientes que têm útero e para as pacientes que, mesmo esterectomizadas, têm um antecedente de endometriose. A próxima parte do regime terapêutico é a gente entender se a gente vai dar um esquema sequencial ou um esquema contínuo. O contínuo é aquele em que a gente usa estrogênio e progesterona sem pausas. E o sequencial é aquele em que a gente usa estrogênio contínuo, mas a gente vai dar a progesterona só na segunda metade do ciclo menstrual, como se a gente estivesse mimetizando essas doses de progesterona na segunda metade. Então a gente vai usar por 12 a 14 dias do mês, dependendo ali do ciclo menstrual da paciente, para fazer essa proteção endometrial. O que é importante a gente lembrar aqui? Que o esquema sequencial ele é melhor para aquelas pacientes que se encontram na transição menopausal e apresentam esses ciclos irregulares, porque a gente vai conseguir mimetizar de fato um ciclo menstrual e fazer com que esses sangramentos fiquem mais controlados. Então, se a gente estiver com essa paciente nessa transição, o ideal seria a gente escolher o esquema sequencial. A gente também tem que pensar nos regimes terapêuticos em dar uma terapia de reposição hormonal sistêmica ou então uma terapia de reposição local. O sistêmico é quando a gente tem pacientes com sintomas vasomotores. E quando a gente vai pensar numa terapia local, a gente pensa principalmente nas pacientes com síndrome geniturinária da menopausa, que a gente tinha visto lá no começo que é uma indicação para a gente introduzir a TRH. Só que aí a gente tem só de fato a síndrome geniturinária, a gente poderia usar uma terapia de reposição hormonal local, que seria ou o estriol ou então o promestrieno. E aí, para a gente finalizar, a gente tem que entender quais são as vias de administração do estrogênio. Então, a gente pode introduzir o estrogênio via oral, via transdérmica, que seria o adesivo, ou então a via percutânea, que seria a introdução do gel de estrogênio, e a via vaginal. Então, a gente tem esses três tipos de via, oral, transdérmica e vaginal, quando a gente vai introduzir os estrogênios. Agora, quando a gente vai introduzir a progesterona, a gente tem ou a via oral, ou então a introdução de um DIU hormonal de levonorgestrel. E o que a gente tem que entender de quais são os benefícios da gente introduzir cada um desses tipos de via da terapia de reposição hormonal? Quando a gente introduz uma via oral, principalmente do estrogênio, a gente está lidando com o efeito de primeira passagem hepática. E se a gente lida com esse efeito de primeira passagem hepática, a gente leva a um maior risco de eventos trombóticos, a gente tem uma elevação do HDL e uma redução do LDL. Então isso aqui seria uma vantagem que a gente teria da introdução da terapia de reposição oral. Porém, a gente tem uma elevação de triglicérides e do VLDL. E a gente também vai ter uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, de forma geral, se a paciente apresentar alguma comorbidade, hipertensão, diabetes que estejam controladas e a gente possa introduzir de fato a terapia de reposição hormonal, geralmente a gente prefere a via transdérmica pela redução dos efeitos maléficos que teria. Agora, se a gente tivesse uma paciente que apenas possui um HDL baixo e um LDL muito alto com triglicérides normais, a gente poderia pensar em introduzir o estrogênio terapia via oral, porque a gente teria esse benefício realmente de elevar o HDL e reduzir o LDL. Vamos ver uma questãozinha que essa prova de Santa Casa de Ribeirão traz pra gente. É uma mulher de 50 anos com a data da última menstruação há 7 meses. Então a gente não tem um diagnóstico fechado de menopausa ainda. Com sintomas vasomotores intensos. É uma indicação da gente fazer a reposição hormonal.
nega comorbidades ou cirurgias prévias. Em relação ao esquema de administração de terapia hormonal para alívio dos sintomas nessa situação clínica, assinale a alternativa que apresenta a terapia mais adequada. Então, olha só, letra A. Estrogênio por via oral e progestagênio via transdérmica. A gente não tem essa opção. A gente não consegue repor progesterona via transdérmica. Letra B, estrogênio via vaginal e C, estrogênio via oral. Olha só, gente, a gente tem uma paciente que não tem nenhuma referência de ser esterectomizada. Então, ela é uma paciente com útero. A gente não pode usar uma terapia de reposição hormonal de estrogênio isolado. Letra D, estrogênio com progesterona sequencial via oral é uma opção ótima, inclusive porque a paciente provavelmente encontra-se nesse momento de transição menopausal e talvez esteja tendo ciclos irregulares. A gente poderia sim introduzir uma estrogênio progestativa via sequencial oral. Ou então a gente poderia introduzir só progesterona via transdérmico. Não, a gente não entende isso como uma terapia de reposição hormonal propriamente dita. Então a resposta seria a nossa letra D. Bora finalizar aqui no nosso último tema para a Santa Casa de Ribeirão, que seria doença hipertensiva na gestação. Para a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre a classificação da doença hipertensiva na gestação. A primeira delas seria a hipertensão gestacional, em que a gente tem uma pressão arterial elevada depois de 20 semanas de gestação, ou então no puerpério, que não tem associado proteinúria nem nenhuma outra disfunção orgânica. Se a gente estiver pensando num quadro de hipertensão arterial crônica, a gente tem o contrário, uma pressão arterial elevada na gestação antes de 20 semanas da gestação, ou então depois das 6 semanas do puerpério, ou se a paciente já tivesse essa comorbidade previamente conhecida. E aí entra no tema da pré-eclâmpsia, que é a parte mais importante dentro das doenças hipertensivas da gestação. A classificação de pré-eclâmpsia nada mais é do que a hipertensão arterial depois de 20 semanas da gestação, que esteja associada à proteinúria, ou então, quando não tiver proteinúria, tem que ter associado alguma outra disfunção de órgão-alvo. Aqui eu trouxe algumas opções de disfunção de orgânica que a gente poderia ter, como, por exemplo, disfunções neurológicas, com a presença de escotomas, AVCs, alterações visuais, como a maurose, alterações de nível de consciência, uma cefaleia intensa, alterações hepáticas, então vômitos, epigastralgia, uma alteração das enzimas, como por exemplo o TGO, alterações pulmonares, como edema agudo de pulmão, alterações hematológicas, como plaquetopenia e sinais de hemólise, e alterações renais, com a presença de oligúria e uma creatinina acima de 1. Dessa forma, mesmo que a gente não tenha proteinúria, a gente consegue diagnosticar a pré-eclâmpsia caso tenha elevação da pressão arterial depois de 20 semanas e a presença de alguma dessas disfunções orgânicas. Dentro da pré-eclâmpsia, a gente tem que entender que apesar de não entrar como um critério diagnóstico de disfunção orgânica, quando a gente tem uma paciente apresentando precocemente sinais de disfunção placentária, como por exemplo restrição do crescimento fetal, alterações do Doppler, a gente tem que pensar que existe aí alguma coisinha chamando a gente para esse diagnóstico da pré-eclâmpsia. E aí a gente precisa saber quais são os sinais de gravidade dessa doença, porque é algo muito importante para a gente fazer o manejo obstétrico dessa paciente. E aí a gente pode ter como sinais de gravidade a presença de uma crise hipertensiva. Então uma PA sistólica acima de 160 por 110 é considerado como um sinal de gravidade. E disfunções neurológicas, como por exemplo cefaleia persistente, que é pior na região occipital, escotomas ou outras alterações visuais, como por exemplo a amaurose, alteração do nível de consciência, a presença de AVC, entrariam todas como alterações neurológicas de sinais de gravidade da pré-eclâmpsia. Alterações hepáticas que entrariam seriam a dor em hipocôndrio direito e uma epigastralgia persistente, além de alterações do TGO com valores acima de 70. De sinais de gravidade renais, a gente entraria com uma creatinina acima de 1,1 e também uma oligúria, então com um débito urinário menor do que 500 ml dentro de 24 horas. E das alterações hematológicas, a gente teria uma plaquetopenia abaixo de 100 mil, a presença de hemólise demonstrada pelos marcadores laboratoriais com LDH acima de 600, uma bilirrubina total acima de 1,2 e uma aptoglobina abaixo de 25, que é um critério novo colocado pelo protocolo da Rede Brasileira de Tratamento da Hipertensão. E por fim, como sinal de gravidade, a gente teria também alterações pulmonares
como o edema agudo de pulmão. Isso, gente, eu sei que é bastante coisa, mas é importante a gente saber, porque a presença desses sinais de gravidade indicam condutas diferentes pra gente. Então aqui é importante que você gaste um tempinho, volte no slide anterior e reveja todos esses sinais de gravidade, porque muito provavelmente eles vão aparecer na sua prova. E aí, finalizando a classificação, a gente entende como eclâmpsia aquele quadro de fato em que acontecem as crises convulsivas, ou então a nossa paciente entra em coma, e ela é a evolução de um quadro da pré-eclâmpsia. Então, geralmente, se a gente tem uma pré-eclâmpsia não tratada, a gente evolui para a presença de crises convulsivas, e esse diagnóstico é da eclâmpsia. E a síndrome HELP é aquela paciente que vai apresentar 3 alterações principais. A primeira é a hemólise, demonstrada justamente pelas provas que a gente viu nos sinais de gravidade, como bilirrubina total acima de 1,2, a presença de esquizócitos no esfregaço de sangue periférico, um LDH acima de 600 e a aptoglobina abaixo de 25. Além da hemólise, a gente vai ter a elevação das enzimas hepáticas, e aí a gente vai ter valores de TGO ou acima de 70, ou aqueles que são pelo menos 2 vezes o limite superior da normalidade. E por fim, a terceira alteração da síndrome HELP é a plaquetopenia, e aqui a gente considera, dentro dos sinais de gravidade, plaquetas abaixo de 100.000. E aí a gente fecha esse diagnóstico de síndrome HELP, que também precisa ser conduzido como uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. E para finalizar a classificação, a gente entende como hipertensão arterial crônica com pré-eclâmpsia sobreposta aquela paciente que apresenta uma piora de uma proteinúria que ela tinha anteriormente, que está associada à hipertensão arterial, ou então a presença de proteinúria em pacientes que não tinham alteração renal prévia, ou ainda a presença de disfunções orgânicas ou sinais de gravidade. E aí a gente entende como um quadro basal de hipertensão arterial crônica com uma pré-eclâmpsia sobreposta. E como que a gente vai tratar essa paciente que tem pré-eclâmpsia com sinais de gravidade? Veja que a gente está frisando bastante os sinais de gravidade, porque muito provavelmente vai ser o que vai aparecer na sua prova. Então a gente vai basear o nosso tratamento em 4 tópicos. O primeiro tópico é a estabilização hemodinâmica. Então eu preciso começar fazendo o que na minha paciente? Preservando vias aéreas, fornecendo oxigênio para ela, garantindo 2 acessos venosos calibrosos periféricos, realizar a hidratação venosa e fazer a coleta de exames laboratoriais. Então, inicialmente, eu preciso que a minha paciente esteja estável para eu conseguir adotar todas as condutas a partir de agora. A segundo ponto da gente fazer o tratamento da pré-eclâmpsia com sinais de gravidade é a gente fazer a prevenção das convulsões. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, deixar a pré-eclâmpsia evoluir para uma eclâmpsia. Isso é quase inaceitável. Então, o que a gente precisa fazer? Diagnosticou uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, imediatamente a gente vai introduzir o sulfato de magnésio. E a gente pode introduzir o sulfato de magnésio para prevenir a ocorrência dessas crises convulsivas de acordo com alguns tipos de esquema terapêutico. O primeiro deles é o esquema Zuspam, em que a gente introduziria esse sulfato de magnésio numa dose de ataque de 4 gramas endovenoso e depois a manutenção a gente faria com 1 a 2 gramas por hora. Olha só, no esquema Zuspam a gente precisa ter disponível uma bomba de infusão contínua, porque a gente vai fazer a administração dessa medicação lento primeiramente e depois nessa taxa de infusão contínua de 1 a 2 gramas por hora. Se a gente estiver num ambiente de emergência, como por exemplo uma ambulância, e a gente não tem uma bomba de infusão contínua disponível, a gente vai pensar no esquema Pritchard. E aí a gente poderia fazer a utilização desse sulfato de magnésio via intramuscular. Então, inicialmente a gente aplica 10 gramas do sulfato de magnésio, sendo uma ampola em cada nádega, para fazer a dose de ataque, e depois para fazer a manutenção, a gente pensaria em 5 gramas intramuscular a cada 4 horas, alternando os glúteos. E esses são os 2 esquemas principais que a gente precisa conhecer da administração do sulfato de magnésio. O terceiro ponto da gente fazer o tratamento da pré-eclâmpsia com sinais de gravidade é a gente reduzir essa pressão arterial da paciente, que é o basal que a gente tem no quadro clínico da pré-eclâmpsia. E aí a gente vai introduzir os antihipertensivos se a gente tiver essa paciente com uma PA sistólica maior ou igual a 160 ou então uma PA diastólica maior ou igual a 110. E a gente vai utilizar como primeira opção um vasodilatador periférico, que é a nossa hidralazina endovenosa. Então sempre que ela estiver disponível, a gente vai optar pela sua utilização, porque é a nossa primeira escolha de tratamento antihipertensivo na pré-eclâmpsia.
Temos algumas outras opções, como por exemplo o nifedipino, que a gente pode utilizar via oral, ou então o nitroprussiato de sódio, mas a gente opta de verdade pela hidralazina. E aí, pra gente finalizar, gente, o tratamento da nossa pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, a gente tem que pensar no manejo obstétrico, porque a gente tirar a placenta é a única coisa que trata de fato a pré-eclâmpsia, porque a gente está tirando a fisiopatologia da doença, que é uma placenta disfuncionante. E aí, o que a gente vai pensar? Se a paciente tem menos de 24 semanas, a gente vai, na grande maioria das vezes, introduzir uma conduta ativa, com a indução do trabalho de parto. Pré-eclâmpsia abaixo de 24 semanas, geralmente é um quadro bastante grave, em que a paciente tem uma condição materna instável e a gente tem um feto que ainda não é viável, geralmente abaixo de 24 semanas. Então a gente adota uma conduta ativa com indução do trabalho de parto. Agora, se a gente tem uma paciente entre 24 e 34 semanas, a gente pensa em ganhar um pouquinho de tempo se a gente tiver um binômio materno e fetal estável. Então a gente vai acompanhando a mãe e o feto clinicamente, laboratorialmente, para ver se a gente consegue um parto mais próximo do termo. Por que a gente quer isso? Para conseguir tempo para a gente fazer a corticoterapia. Geralmente a gente faz com betametasona em dias seguidos e a gente precisa de pelo menos 48 horas aí para conseguir uma maturação do pulmão fetal um pouco melhor. Então, se a gente conseguir ganhar tempo, a gente opta por ganhar esse tempo nessa idade entre 24 e 34 semanas. Agora, na menor alteração clínica ou laboratorial, a gente pensa em realizar o parto, que de preferência deve ser por via vaginal se tiver condições tanto maternas quanto fetais. Olha só, gente, se a gente tiver sinais de iminência de eclâmpsia, se a nossa paciente evoluir com uma síndrome HELP que tem uma piora progressiva, tanto laboratorial quanto clínica, se a gente tem um quadro de eclâmpsia, então nossa paciente convulsionou, ou então descolamento prematuro de placenta, sofrimento fetal agudo, um edema agudo de pulmão, uma plaquetopenia, piora da função renal, uma hipertensão refratária ao tratamento, que são todos os sinais de gravidade que a gente tanto frisou nessa apresentação, a gente precisa evoluir com o parto, a gente não pode deixar essa gestação rolando, porque o risco é muito, muito elevado. Agora, se a gente tem uma paciente com mais de 34 semanas, não tem nem por que a gente ficar na dúvida. Não tem indicação da gente realizar corticoide para maturação pulmonar fetal, então a gente vai resolver essa gestação e tirar de fato a placenta, resolvendo o nosso quadro de pré-eclâmpsia. Bora ver essa questãozinha, então, finalizando aqui as questões da Santa Casa de Ribeirão. Então, uma paciente de 24 anos que é primigesta e vem com ultrassom precoce de 31 semanas e 3 dias, deu entrada no pronto-socorro referindo cefaleia fronto-occipital de forte intensidade, com início a 3 horas, além de turvação visual e epigastralgia. Gente, a gente olhou uma paciente de 31 semanas que tem o quê? Sinais de gravidade da pré-eclâmpsia. É uma paciente com cefaleia, com turvação visual e epigastralgia. A gente tem disfunções orgânicas hepáticas da epigastralgia, neurológicas da turvação visual e cefaleia também mostra alterações neurológicas. Ela não tem outros sintomas. Refere movimentos fetais normais, não tem comorbidades prévias e nem faz uso de medicações. No exame físico, ela está em bom estado geral, corada, hidratada, não tem dinâmica uterina e o tônus uterino está normal. BCF presente de 145. O toque vaginal não foi realizado porque a paciente não tinha queixas e a PA da entrada era simplesmente 170 por 110. Ou seja, a gente tem uma paciente em crise hipertensiva considerando como sinal de gravidade da pré-eclâmpsia. Frequência de 100 e foi realizada a propedêutica laboratorial. Então a gente tem uma HB de 10.1, hematócrito de 26, plaquetas de 90.000. Gente, outro critério de gravidade, plaquetopenia abaixo de 100.000. Creatinina de 1.1, que também entra como critério de gravidade renal. Um AST de 200 e um ALT de 310, olha essa elevação de transaminases, e um DHL de 710, também acima do nosso valor de referência de 650. A relação P/C, que é a relação proteína na urina e creatinina na urina, é acima de 1, ou seja, acima de 0,3, demonstrando pra gente que tem de fato uma proteinúria presente. Essa paciente é o quadro clássico de uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. O que ele pergunta pra gente? Assinale a alternativa que apresenta um exame dispensável na repetição da propedêutica laboratorial da paciente. Gente, eu achei essa questão muito
muito interessante, porque ela aborda um tema que às vezes a gente não costuma se ligar na hora da prova. Ela deu pra gente uma série de exames laboratoriais, e aí a gente pode acompanhar essa paciente clínica e laboratorialmente com a repetição da nossa propedêutica. Porém, lembra de qual é a classificação da pré-eclâmpsia com a definição? Que nada mais é do que hipertensão depois de 20 semanas de gestação associada à proteinúria. E o que me mostrou proteinúria aqui? Foi a relação P/C de 1. Ou seja, eu tenho, independente de qualquer outra coisa, independente de sinal de gravidade ou não, um diagnóstico de pré-eclâmpsia fechado. A gente tem uma pressão arterial elevada com um pico hipertensivo associada à presença de uma proteinúria. Então não faz sentido a gente repetir o exame de P/C para essa paciente. Todos os outros a gente pode repetir pensando nos sinais de gravidade. Tudo bem, pessoal? Então a gente finaliza essa aula aqui do nosso Dicas e Apostas da Santa Casa de Ribeirão. Espero que vocês tenham gostado, estejam seguros para a prova, vão tranquilos, vai dar tudo certo e a gente se vê depois no Jantar dos Aprovados. Um beijo, pessoal! Tchau, tchau!